Ni hao, seus professor famoso na China, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do professor Miguel Nicoleles falando das impressões dele da última vez que ele esteve aqui na China. Uma questão histórica, uma curiosidade. As etapas anteriores dos grandes saltos tecnológicos, desde o século XVIII, foram lideradas por países anglo-saxônicos, especialmente a Inglaterra e os Estados Unidos. Desde a invenção do motor a vapor, baseado em carvão, por James Watt. O novo ciclo tecnológico também será comandado por essas nações que ainda ocupam a vanguarda do sistema capitalista mundial? É curioso, é interessante você ter mencionado isso, porque a semana passada eu estava lendo um livro mostrando que o motor a vapor foi inventado por cientistas islâmicos no século VIII, ou IX, perdão. Só que eles não tinham a ideia de usar isso para qualquer efeito comercial. Eles estavam literalmente brincando, né? E antes deles, havia um cara que trabalhava na Biblioteca de Alexandria, o Herod, um grego, que também criou um sistema a vapor a propulsão, que foi descrito, publicado, está documentado, né? Eles só não tinham, como você claramente falou, a visão comercial da ideia. Eles nunca imaginaram que eles iam ganhar dinheiro com isso, né? É claro que o Watt teve uma sacada muito interessante, mas ele estava visando a automação, né, de uma série de processos industriais. Curiosamente, eu acho que nós estamos numa bifurcação nesse momento. Diferente da Revolução Industrial e diferente da Revolução de 1936, que é a Era da Informação, começa com a tese do Alan Turing, né, que é outra grande bifurcação tecnológica. Nesse momento, o meio de campo está meio mais dividido, porque existem países como a China que decidiram investir pesado na sua infraestrutura científica e disputar a hegemonia técnico-científica do mundo com os players tradicionais, né, desde o começo do século XX. Você tem uma ideia, a Revolução Científica Americana é muito recente. Ela começa depois da Revolução da Guerra Civil Americana, com a criação da primeira universidade dedicada à pesquisa pura, que é a Johns Hopkins University, em Baltimore. Ela foi criada por um cara do norte, o Johns Hopkins, que percebeu ou teve a intuição de que a única forma de recuperar o sul seria por um processo de educação, né? Porque o sul estava devastado. Assim, eu não sei se o John Hopkins estava nesse processo, mas as principais famílias mais ricas do norte dos Estados Unidos, principalmente na região de Boston, eram traficantes de ópio. Era gente que traficava ópio aqui dentro da China. Os caras eram traficantes de droga. Eles compravam esse ópio principalmente na Turquia e traficavam aqui dentro da China. Nos Estados Unidos, eles começaram a investir em educação, em universidades. Agora eu não lembro se é uma das universidades ali de Boston, não é o MIT, mas é uma das universidades ali que os caras construíram. E aí eles começaram a investir em biblioteca pública e em escolas. E é por isso que eu não sei... isso do John Hopkins me chamou a atenção, mas eu não sei se ele estava envolvido nesse processo. Mas várias das famílias mais famosas dos Estados Unidos, inclusive o avô do Franklin Delano Roosevelt, né, que era o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele traficava droga dentro da China. Porque eles também foram investindo em política, né? Não só em educação. Então, talvez o John Hopkins esteja nesse processo. Eu tenho que pesquisar depois, agora que o professor falou. A área agrícola dos Estados Unidos, né? Não tinha nenhuma indústria de ponta, a não ser a indústria do algodão, né? Que servia como matéria-prima de exportação e que enriqueceu o sul dos Estados Unidos. A Johns Hopkins University é criada logo depois da Guerra Civil Americana e começa com a filosofia que não se devia mais importar cientistas alemães, franceses e americanos para ser professores ou ser cientistas nas universidades americanas. Que nós deveríamos criar, essa ideia do John Hopkins, né, a frase é dele, nós deveríamos criar mão de obra científica e recursos humanos científicos nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de mais ou menos 160 anos, tá? Não é nada do outro mundo.
E com a Segunda Guerra Mundial, com a criação das... Isso que ninguém no Brasil sabe, né? É muito difícil falar isso porque as pessoas quase têm um infarto. A propulsão científica americana pós Segunda Guerra Mundial só se deu porque o Frank Delano Roosevelt foi comprado literalmente pelo presidente do MIT, que era o Vannevar Bush, que foi o coordenador científico do projeto Manhattan, que era o conselheiro científico do Roosevelt, para criar as instituições de financiamento científico públicas dos Estados Unidos. O National Institute of Health, primeiro foi a National Science Foundation, que ele aconselhou o Roosevelt a criar para competir com a Europa no pós-guerra. E o National Institute of Health, que financiou minha carreira inteira durante 30 e tantos anos nos Estados Unidos, que hoje tem um orçamento, Breno, de 50 bilhões de dólares só para a área biomédica, tá? Você tem uma ideia, é uma instituição, dinheiro, 50 bilhões, e é dinheiro público, que é investido nas universidades americanas, que são todas elas subsidiadas por grants federais públicos, senão elas fechavam as portas. A Johns Hopkins hoje é a maior de todas. Na época que eu analisei esses números, uns 8 anos atrás, ela já tinha passado de 1,5 bilhão de dólares ano para pesquisa pura. A Inglaterra foi pro saco, né? A Inglaterra realmente não, você nem conta mais com ela, porque a Inglaterra, eu estive lá em julho do ano passado, ela tá... Os próprios ingleses dizem que elas estão virando uma república de banana, né? Por quê? Porque não tem mais colônia, né? Isso é um movimento que a gente está vendo aí pela Europa inteira e está sendo acelerado pela questão da guerra da Ucrânia, né? Que a economia da Europa está sangrando cada vez mais, que é o que os Estados Unidos querem mesmo, porque eles não querem um adversário do tamanho da Europa. Só que a Europa não tem mais colônia, né? Então, o que eu acredito que a gente vai ver? Ou em algum momento eles vão tentar reinvadir países que eles já invadiram de novo, porque é a única forma deles se manterem do jeito que eles... ricos do jeito que eles eram. Ou a Europa vai pro buraco. Vai pro buraco, porque eles não têm mais de quem sugar, né? A Inglaterra mesmo é uma ilha pequena que não produz tanta coisa assim, em termos de alimentação e tal. E os caras eram ricos porque eles tinham um monte de colônias, principalmente a Índia, né? Até 1947 ou 49. Acho que 47, né? Que acaba a colonização na Índia. E só da Índia os caras sugaram coisa de 100 trilhões de libras. São números absurdos, né? Então não tem mais, né? Não tem mais de quem sugar. E a gente vê isso acontecendo pela Europa inteira. E a tendência é que ou eles começam a invadir país de novo para continuar roubando e manter o nível de vida deles, ou a Europa vai pro buraco. Porque está literalmente derretendo por dentro. Sim. Só que o que aconteceu? Desde os anos 80, a China criou um plano nacional de desenvolvimento tecnológico científico e investiu, mandando gente para o exterior, né? Eu tive vários alunos chineses nos Estados Unidos e criando infraestrutura no país, a ponto de, o ano passado, quando a última vez que eu tive lá para lançar meu livro lá na China e fazer... Só um pouquinho, professor, só para um comentário sobre o que ele falou ali, né? Desde da Revolução, em 49, a China sempre investiu muito em educação, né? Mas desde a Revolução em 49, o próprio Mao Zedong já investia muito pesado nisso, porque eles sabiam que precisava investir em educação. O Mao Zedong, se eu não me engano, ele era formado em História e ele era professor, né? O Mao Zedong era professor. O Partido Comunista começa ensinando operadores de fábricas, até aqui em Guangzhou, que é aqui perto de onde eu moro, né? Sobre direito trabalhista, sobre segurança do trabalho, sobre os direitos deles, né? Então, eles sempre investiram muito pesado nisso. O que muda nos anos 80? O Mao Zedong morre em 76. A China começa a se abrir mais e mais e mais com o Deng Xiaoping. A China manda grupos de políticos e cientistas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, para aprender tudo que eles puderem. Eles aprenderam muito com a Embrapa no Brasil. Trazer esse conhecimento de volta. E eles começam a exportar estudantes. E começam a importar estudantes. Porque a China, não só por conta do Mao Zedong, mas por conta de todos os embargos,
porque os países de fora, né, os colonizadores safados, aí, país branco rico, colocou a China numa posição de ninguém quer negociar com vocês, que não era verdade, né? Mas a gente sabe que é muito anticomunismo, supremacia branca, então eles excluíram a China de muita coisa. Então não era só a China que não mandava a gente para fora, mas eles excluíam a China de acordos e acordos internacionais, tipo a Organização Mundial do Comércio, essas coisas assim. Então era um movimento tanto dos países não quererem chineses, como da China meio que assim, beleza, a gente não precisa. Por quê? Porque historicamente dentro da China, eles sempre acharam que eles eram o ápice da sociedade humana. E isso não é a crítica, isso são fatos. Os chineses se enxergavam dessa forma. Eles entendiam que todo mundo queria ser chinês, todo mundo queria falar chinês, todo mundo vinha para cá para aprender com os chineses. E isso até a parte ali dos impérios, da dinastia Qin, quando acaba a dinastia Qin, em 1911. Então, isso estava imbuído dentro da cultura chinesa. E, obviamente, leva tempo para tirar esses sentimentos dentro das pessoas, né? 3, 4 mil anos não se remove de uma hora para outra. Mas, então, os chineses sempre tiveram muito isso. O professor falou ali de um muçulmano ter criado, alguém do mundo islâmico, né, ter criado a máquina a vapor muito antes do James Watt. A prensa foi inventada na China muito antes do Gutenberg, acho que 500 anos antes do Gutenberg. O Gutenberg é o cara que inventou a prensa. A China inventou muita coisa, porque sempre teve um investimento pesado em ciência e educação dentro da China. E eu estou falando assim de 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. Sempre teve muito, porque a China era muito aberta. A China recebia muita gente de fora. E esses caras traziam ideias, traziam equipamentos, traziam máquinas, traziam tudo de qualquer coisa que vinha com eles nas viagens da Europa, da África, de tudo quanto é lugar. Então, isso foi um processo, né, por muito tempo. Aí vem a Revolução Comunista, o Mao Zedong começa a investir em educação, anos 80, abre de novo, vem o Deng Xiaoping e eles começam a mandar gente para fora e trazer conhecimento para dentro. E aí chega no que a gente está vendo hoje, né? Tsinghua, a Universidade de Tsinghua, a Universidade de Zhejiang estão entre as top 10 ou top 15 do mundo. Acho que a China tem 2 ou 3 universidades em top 10 ou top 15 do mundo. E a universidade top da Ásia inteira em engenharia é aqui na China. Fazer uma série de palestras, eu fiquei completamente chocado com o grau de infraestrutura acadêmica e pública e privada de pesquisa, tá? É algo que é quase indescritível. Na minha opinião, ninguém vai conseguir competir com eles. Não, nesse instante, nem os Estados Unidos, porque a ascensão do Trump e todos os membros do ministério que ele está formando, que é um pior que o outro, basicamente o cara que ele pôs, por exemplo, para presidir o NIH é um cara que é anti-vax, é um cara que nega toda a sorte, né, de avanços da medicina moderna. As perspectivas são as piores possíveis e o dinheiro está acabando. Para vocês terem ideia, né? Eu moro numa cidade que é... A China, eles têm uma classificação para tamanho de cidade, né? Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chongqing, Shenzhen, eles são cidades nível 1, que são as maiores. Aí tem as cidades nível 2, que acho que são as capitais das províncias, tipo Nanjing, Hangzhou, Tianjin, eu não sei se é nível 1 ou nível 2, mas enfim. E aí tem a cidade nível 3, que é tipo Foshan, Guangdong, Foshan, Dongguan. E a minha cidade tá aí na berola, entre nível 3 e nível 4. Ontem me falaram isso, eu sempre achei que a minha cidade era nível 3, mas me falaram ontem que aparentemente é nível 4. E por que eu tô falando isso? Porque é uma cidade bem pequena para padrão chinês. Aqui, tipo, 3 minutos andando tem uma universidade bem grande, que os caras fazem pesquisa com raio laser. Tem estrangeiros trabalhando aqui em pesquisa com raio laser. E que, assim, raio laser não é uma parada barata para se fazer pesquisa, né? Assim, óbvio, né, que depende do raio laser. Mas, de qualquer forma, os caras estão trabalhando em coisa pesada ali, coisa grande, coisa cara.
E é uma cidade pequena da China. Não é um centro de pesquisa em Xangai, né, em Beijing, sabe? Não é assim. É uma cidadezinha pequenininha, cara. E tem estrangeiros aqui pesquisando isso. Então a China investe muito, muito, muito nessas coisas, cara. Muito. Acho que nos últimos 2 ou 3 anos a China é o país que mais emitiu patentes no mundo, desde 2021 ou 2022. Eu não me recordo agora exatamente. Para pesquisa básica nos Estados Unidos. Então, esse meio de campo vai ficar mais embolado nesse momento. Eu não acredito que os Estados Unidos a longo prazo vai conseguir manter a sua hegemonia. Na melhor das hipóteses, ele vai dividir a sua hegemonia. Cortaram o professor? Bom, cortaram ele. É isso aí, né, gente? Não vai... Já era, né? Os Estados Unidos está ficando muito para trás. Os Estados Unidos, eles só têm essa hegemonia de ciência por causa de imigrantes. É só por isso. Porque boa parte dos prêmios Nobel que eles receberam eram imigrantes. O cara que criou o Google, imigrante. Steve Jobs, filho de imigrante. Quer dizer, filho adotado de imigrante, né? Tem uma galera que, se você for atrás nos Estados Unidos, é gente que é conectada à imigração. Tanto imigração para trabalho, quanto imigração para estudo, pesquisa e desenvolvimento, né? Mas se os Estados Unidos começa com essa política do Trump aí de vamos acabar com imigração e etc., acabou, mano. Acabou a ciência dos caras. Só vai afundar o país mais ainda.